Abençoados e abençoadas, graça e paz. Estou aqui, dia 5 de julho de 2022, já quase 20 horas, para gravar mais uma pérola da graça de Deus para nossa reflexão. Não me canso de pedir que ao visualizar, não esqueça de dar um like, por favor. O like é importante para que o YouTube recomende outras pessoas o vídeo. O meu intuito, como eu sempre disse, vou dizer sempre, é que esta palavra alcança pessoas, alcança filhos da Livre que estão lá na instituição religiosa, no sistema religioso, e alcance também filhos da escrava, que também lá estão, para que eles possam ter a mente iluminada. Hoje eu estava cortando o cabelo, e então uma barbeira, não sei se é assim que eu posso dizer, ou cabeleireira, que ela corta cabelos de homens, e o meu barbeiro já corta o meu cabelo há cerca de 50 a 55 anos, desde meus 9, 10 anos de idade. Ele aprendeu, inclusive, a cortar comigo e os meus irmãos. A gente ia lá e ele, com aquela máquina ainda de inoxidável, ele cortava, fazia o tupete, o príncipe Danilo. E então, eu conversando com ele, e ela então percebeu que eu era cristão, disse que tinha um canal no YouTube, e aí começamos a conversar. E essa pessoa, ela é da Igreja Universal. Vim tomar conhecimento já no final da conversa. E ela ficou apavorada quando eu falei algumas verdades para ela. E ela não quis aceitar. Não quis aceitar que a Bíblia foi escrita para os judeus. Não quis aceitar que tudo já se cumpriu. Não quis aceitar que o inferno, como eles ensinam, não existe. Que o diabo, como ser espiritual, não existe. Não quis aceitar que já somos eleitos, predestinados, propriedade exclusiva de Deus. Enfim, ela contestou, ela rebateu. E aí ela disse assim: o diabo existe, tanto existe que eu já expulsei pessoas endemoniadas. E eu tentei explicar para ela que a palavra endemoniada significa enfermidade. Quando Jesus ele expulsava, né, os endemoniados, ele estava curando as enfermidades dentro daquela cultura judaica. Mas ela não quis entender. No final, eu tomei conhecimento através do tio dela, que é o barbeiro, que ela é uma obreira da Universal e o seu marido é pastor. Então nunca vão querer se libertar do fardo, do jugo da religião. Mas não é o nosso caso. Graça neles! Queridos, o tema desta mensagem de hoje é: não deixe de dizimar, o devorador vai te pegar. Até rimou. Agora é que eu percebi que deu rima. Querido, é assim que os líderes religiosos ensinam. É assim que os religiosos evangélicos acreditam, que tem que se dizimar. Pegam o capítulo 3 de Malaquias, a contar do versículo 10, e incute na mente dos incautos que o dízimo é para todos. E ali eles falam das bênçãos de Deus para os dizimistas e das maldições para os não dizimistas. E então as pessoas, por não ter a mente iluminada,
Então as pessoas, por não ter o entendimento, elas aceitam todas essas coisas. Por mais que você diga para ela, começa a ler do versículo 1. E você vai ver para quem era o dízimo, para quem foi outorgado o dízimo. Não quero aqui entrar porque eu tenho vários vídeos gravados acerca do dízimo. Eu deixei de ser dizimista em 1993, portanto há 29 anos. E mesmo depois de deixar de ser dizimista, eu ainda permaneci na instituição religiosa até o ano de 2017, quando a minha mente, quando o meu entendimento se abriu, e eu fui então entender a graça de Deus. Então eu deixei tudo isso para trás. Durante 27 anos que eu lá ainda convivi, eu deixei de barganhar com Deus. Aqueles toma lá, dá cá, como eles pregam, como eles ensinam. Dá que ele te devolve. Dá que você vai prosperar. Queridos, eu sempre morei de aluguel. Eu me casei no dia 3 de julho de 1976. E morei de aluguel até o ano de 2002. Durante esses 25 anos, salvo engano, que eu morei de aluguel, eu era legalista. Eu dava o dízimo. Eu ensinava sobre o dízimo. E, no entanto, eu não tinha minha casa própria. Assim como muitos dizimistas não têm a sua casa própria. Então, quando eu deixei de barganhar com ele, porque era assim que eles ensinaram, então eu comecei então a entender que devemos render súplicas de ações de graça ao Pai dos Espíritos, que é o nosso Pai, porque nós somos filhos de Deus e somos guiados e dirigidos por Ele. Eu comecei a entender que eu devo viver sob os cuidados e a dependência do Pai. Comecei a entender que o justo viverá pela fé. Não andamos por vista, não andamos pelo que vemos, mas andamos e vivemos por fé. Então, queridos, eu comecei a entender como filho quais eram os meus direitos e quais eram os meus deveres. Eu comecei a entender que os verdadeiros filhos de Deus, como Paulo escreve aos Romanos, salvo engano 8,14, são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Eu comecei a entender que nós não somos mais carnais e sim espirituais. Temos a mente de Cristo. Ele habita no nosso espírito. E aí os resultados, então, começaram a aparecer, a surgir. E então lá naqueles lugares onde eles pregavam prosperidade, que era uma forma de barganhar, e eles vendo então que eu deixei essas coisas e comecei a viver totalmente a graça de Deus, sem ainda entender como passei a entender depois de 2017. Querido, eu construí a minha casa própria, não sou projetista, mas até a planta da minha casa eu fiz, do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu sempre quis, eu consegui fazer. Então saí do aluguel
tinha um carro usado, muito usado, comprei um carro muito mais novo, quase que zero, com 2 anos de diferença. Eu nunca paguei o seguro do carro, eu nunca fui roubado, até hoje, porque Deus tem me guardado, tem me protegido, porque eu ando e vivo por fé. Não sou pego às coisas materiais, às coisas desta vida. Eu penso nas coisas do alto, nas coisas de cima, como Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 3:1, ou Colossenses 3:1. Pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima, e não nas coisas da terra. Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. E já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, ou pátria celestial, como queres alguns que já não crê e não aceita mais a graça. Queridos, a minha vida, ela começou a tomar um rumo diferente do rumo que tinha quando eu estava preso ao sistema religioso. Quantos que barganharam e barganham e pagam aluguel ou aluguéis? Quantos que são dizimistas e estão nas mãos de agiotas? E não sobra dinheiro para pagar a conta da água, a conta da luz. E daí eles partem para o tal gato, desviando água, desviando luz. Não tem uma operadora de sinal para a sua TV, e aí então paga aquele tal gato net. Mas não esquecem de entregar o dízimo. Quando recebe, a primeira coisa que fazem, eles separam os 10% e leva para os cães gulosos, como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 1. Porque eles lá, os líderes religiosos, os cães gulosos, colocaram na mente das pessoas que se eles não devolverem o que é aspas de Deus, porque eles pedem em nome de Deus, porque eles pedem em nome de uma tal obra de Deus, e então eles dizem, se vocês não devolverem, o devorador vai te pegar. E esse devorador que eles dizem é o diabo, segundo eles, o ser espiritual, que vai na vida das pessoas. Porque lá eles amaldiçoam os que não são dizimistas. Dizem para eles, se você tem carro, teu carro pode ser roubado, pode ser furtado, pode pegar fogo, a sua panela de pressão pode explodir, a sua casa pode virar uma farmácia, enfim, as maldições vêm em cima daqueles que não dizimam. E as pessoas, por não conhecer Deus, são filhos, mas não vivem como filhos de Deus, aceita todas essas coisas ditas, ensinadas, pregadas por esses líderes religiosos, que não têm misericórdia, que não têm compaixão das pessoas. As pessoas que lutam com dificuldade, que levantam cedo para irem para o seu trabalho, para ganhar o seu pão de cada dia, para sustentar a sua família e viver decentemente, eles não têm compaixão, eles não têm misericórdia, eles não estão nem aí para isso. Eles sabem que muitas dessas pessoas que frequentam esses lugares passam necessidade. Muitas das vezes não tem o café da manhã, não tem o almoço, não tem o jantar. Não tem o dinheiro suficiente para pagar os seus compromissos, para arcar com as suas despesas. Mas eles querem os 10%. Eles não abrem mão dos 10%. É de Deus esses 10%. É para a obra de Deus esses 10%. E quando você então olha para a vida dessas pessoas, não todos, mas a grande maioria vivem com fartura, em benesse, desfrutando
do melhor dessa terra, à custa do suor, do rosto dos membros, dos frequentadores desses lugares. Tem os melhores carros, os melhores planos de saúde, como eu já tenho dito aí em mensagens que eu falo sobre o dízimo. Come nos melhores restaurantes. Os seus filhos e as suas esposas andam emperequitadas com as melhores roupas, com os melhores vestidos. À custa de você que é dizimista, de você que separa seus 10% e as suas ofertas a cada reunião e entrega para eles. E se você não fizer isso, segundo eles, o devorador vai te pegar. É isso que eles ensinam, segundo Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10. Que não tem nada a ver. Esse devorador eram os gafanhotos, que iriam nas plantações, nas lavouras, dos filhos de Jacó, das 11 tribos, daqueles que não levassem o dízimo para a tribo de Levi. Então, ao ouvir isso por parte dos líderes religiosos, as pessoas ficam com medo, porque eles amaldiçoam, porque eles jogam praga dizendo: se vocês não derem todas essas coisas que eu já citei, vai acontecer na vida de vocês. E esses que são filhos de Deus, eles são filhos de Deus, mas não conhecem o Pai, não vivem como filhos de Deus. Não temem a Deus, o Pai dos Espíritos, mas temem os homens. Eles têm temor aos homens, os têm como seu pastor, os têm como seu líder espiritual. E tem na sua mente que vivem sob a cobertura espiritual dessas pessoas. Isso é maior engano, isso é maior mentira. Dentre muitas mentiras que existem dentro desses lugares. Elas acreditam nessa aberração, nessa mentira ensinada por eles. E assim elas praticam o que eles querem. O momento mais importante para eles nessas reuniões é o momento dos dízimos e ofertas. Nenhuma dessas reuniões, seja a denominação que for, eles não terminam sem que recolhem dízimos e sem que pedem ofertas. Sai aleatoriamente e vai naquela que você encontrar com as portas abertas e fica até o final. Eu duvido que essas reuniões são terminadas sem que se não peçam dízimo e não se peçam dinheiro, se não se peçam ofertas. É o principal dessas reuniões. Eles estão focados nisso. É o momento mais importante. Eu já ouvi muito isso quando lá eu estava. Irmãos, agora chegou o momento mais importante da nossa reunião. Vamos recolher dízimos e oferta para o trabalho do Senhor, para a obra de Deus. E muitos pegam um texto isolado, dali cria-se uma doutrina e ameaçam as pessoas. Honra a Deus com a sua fazenda. As pessoas não têm nem dinheiro para pagar o aluguel, para comprar muitas das vezes a comida do mês, e eles querem que as pessoas honrem a Deus com a sua fazenda. Que fazenda? E outros textos que as pessoas citam para incentivar, para motivar as pessoas, para que as pessoas sejam motivadas, né? Porque a motivação vem da própria pessoa, mas eles incentivam para que as pessoas se motivam e façam isso. Vá lá e entrega o seu dízimo. E depois, na metade do mês, e muitos nem na metade do mês, eles já começam a ficarem preocupados porque o dinheiro não dá para ir até o final do mês. E muitas dos compromissos, das despesas não são pagas. E tem que se pedir dinheiro emprestado. Quem é aposentado vai para o consignado.
Quem tem uma renda melhor um pouquinho, vai para o cheque especial. Mas 10% eles entregam, eles dão, fora as ofertas de cada reunião que eles frequentam. Eu fiz isso durante muitos anos. 10%. Gente, se você tem um dinheiro e você investe esse dinheiro numa caderneta de poupança, o rendimento mensal não chega a 0,5%. Que coisa lucrativa, que fonte de lucro é essa? Que sem eles investirem, eles recebem 10% da renda de cada pessoa que ali frequenta, de cada trabalhador. É o melhor negócio que se tem, é abrir uma igreja, é ser pastor, é ser um líder religioso, não tem coisa melhor. Não tem hora para levantar, folga o dia que quer. O seu trabalho é pregar 50 minutos, 1 hora, 1 ou 2 vezes por semana. E muitos nem isso fazem porque tem quem fazem por eles. Viajam até para o exterior, frequentam convenções, reuniões. Isso lhes dá status, primazia. São chamados de doutores, são chamados de reverendos. Eles têm título, eles gostam disso, eles querem isso. Tratam as pessoas com diferença. Ah, se as pessoas acordassem e despertassem e começassem a perceber o que, na verdade, esse sistema religioso faz e tem feito com as pessoas. Elas viveriam momentos mais felizes, momentos de paz, de alegria, crescia no conhecimento e na graça, ia entendendo qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. E assim, essa pessoa ia cada vez mais amando o próximo como a si mesmo e o Pai dos Espíritos, mais do que tudo e mais do que todas as coisas. Então fica aí essa palavra para nossa reflexão nesta quinta-feira. Não deixe de dizimar, o devorador vai te pegar. É assim que eles dizem lá. Não sou eu que estou dizendo para você dizimar. Palavra deles, não deixe de dizimar, porque o devorador vai te pegar. Graça e paz. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Divulgue, compartilhe, me ajude a fazer com que esta palavra alcance milhares de pessoas. Gente, eu fico ouvindo depois as mensagens que eu gravo. Eu me encanto. E aí eu fico assim pensando, poxa, queria que as pessoas, nós da graça de Deus, que temos a mente iluminada, que temos esse entendimento, não custa nada. Vai lá nas suas redes sociais e compartilhe, divulgue. E as pessoas vão divulgando, vão compartilhando, vão ouvindo. Quem sabe os filhos da Livre, que ainda não estão na graça, acordem. Os filhos da escrava também acordem. Como diz o canal do irmão Júlio Chaves, acorda, povo de Deus, porque eles são povo de Deus. Eleitos, predestinados, e ninguém os arrebata da mão de Deus. Mas eles não aceitam isso, eles não acreditam nisso. Como a mulher que hoje, da Universal, conversou comigo, quando eu disse para ela, porque ela disse assim, por que você então não evangeliza? Você então não vai falar de Jesus para as pessoas, para que elas possam serem salvas? E eu então disse para ela, Efésios 1, 3 e 11, eu sou eleito, predestinado, escolhido, propriedade exclusiva dele, ninguém me arrebata das mãos. Meu Deus, imagine como a mulher ficou. E assim muitos dos que lá estão. Porque eles têm que praticar o quê? A autojustiça.
Eles têm que praticarem a justiça. Eles têm que fazer alguma coisa, porque eles acham que para serem salvos tem que se fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E ela então me perguntar, você não acredita no Cristo? Eu falei, não, no Cristo do sistema religioso, não. No Cristo Nazareno, nascido de mulher, que era judeu, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel e cumprir a lei, eu creio em todas as suas verdades, mas não pratico. Tetelestais, está tudo consumado. Disse para ela, o meu Cristo é o ressurreto, é o ressuscitado. Não fico dentro desses lugares uma vez por mês, fazendo algo em memória daquele que está vivo. E é isso que eles fazem lá. Centenas de milhares de anos antes, Jó já dizia, 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. E esse meu Redentor que vive, apareceu a Paulo, trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus, fez dele um pregador para os incircuncisos. E hoje nós deleitamos da graça de Deus. Like, dê um like.